Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster. Meu nome é Jonathan e hoje vamos estar iniciando mais uma videoaula da jornada Programando no SQL Server. Na videoaula de hoje, número 8, a gente vai estar conhecendo sobre os cursores no SQL. Vamos lá? Então, os cursores no SQL, eles são utilizados em situações que são difíceis ou impossíveis de se realizar em um conjunto de dados. Os cursores realizam o processamento uma linha por vez em um conjunto de resultados e podem executar operações como atualizar, excluir ou mover dados. Então, se tratando de um conjunto de dados, significa ali um retorno que a gente tem em um determinado select em uma tabela. Em determinados momentos, pode surgir situações que quando a gente tem um retorno total ali de uma tabela, né, com um conjunto de várias linhas de uma vez, não seja possível ou seja bastante difícil, né, de estar realizando execuções em cima daquele conjunto de dados. Então, nesse caso, a gente utiliza os cursores, né, que vai fazer o processamento de linha por linha em cada resultado que a gente tiver em uma instrução de select. Então a gente tem 4 tipos de cursores: o estático, o dinâmico, o Keyset e o Firehose. Como exemplo nessa videoaula, eu vou estar falando desses 3 primeiros tipos de cursores: estático, dinâmico e Keyset. Eu também vou deixar na descrição do vídeo, né, a documentação da própria Microsoft, onde vai estar ali, né, explicando mais a fundo como que funciona os cursores, né? Se a gente for explicar tudo em uma videoaula, pode ficar um pouco grande, né, essa videoaula. Então acaba também que no dia a dia, pelo menos eu, né, no modo de trabalho no SQL Server, eu utilizo o mesmo tipo de cursor em todas as situações que eu trabalho, né? Então eu vou explicar de uma maneira mais fácil, né, a ser entendido, de como funciona o cursor. Caso vocês tiverem interesse, né, de se aprofundar mais, né, então eu sugiro que esteja aí, né, pesquisando na própria documentação da Microsoft quais as outras possibilidades de se trabalhar com o cursor. Então, primeiramente, a gente tem um cursor estático, né? O cursor estático, ele tem um conjunto completo de resultados, né, que é criado no TempDB. TempDB é o banco de dados temporário do SQL Server, onde ele vai armazenar, por exemplo, os cursores, armazenar as tabelas temporárias, né, e assim por diante. Qualquer mudança no conjunto de resultados, ele não reflete no cursor. E todas as instruções update, insert e delete, feitas por todos os usuários, não são visíveis pelo cursor. Então, quando a gente tem um cursor estático, o que acontece? O SQL Server, né, ele vai pegar aquele select que a gente executou e vai guardá-lo no TempDB. Em cima daquele select, ele vai manipular aquelas linhas de retornos. Então, se enquanto o cursor estiver em execução, ocorrer qualquer manipulação no conjunto de dados que o meu select vai retornar, ele não será refletido no cursor. Então, por exemplo, fiz o meu select, né, o cursor está em execução. Se for feito algum update, insert ou delete na minha tabela, o meu cursor não vai conseguir enxergá-lo, né? Logo, pode ocorrer de o cursor estático ele acabar lendo dados incorretos, né? Porque se um usuário fez um update, né, ou deletou alguma linha, o meu cursor não vai conseguir ler essa manipulação que houve. Temos também o cursor dinâmico, né? O cursor dinâmico é totalmente oposto do cursor estático, né? Em cursor dinâmico, refletem todas as alterações feitas nas linhas do seu conjunto de resultados ao rolar pelo cursor. E todas as instruções update, insert, delete feitas por todos os usuários são visíveis pelo cursor. Então, no momento que o meu cursor dinâmico está em execução, qualquer manipulação nos dados, né, que vão ser retornados no meu conjunto de dados, o meu cursor vai conseguir ler. Então, o cursor estando aberto, se um usuário fizer um insert, o cursor vai ler aquele insert. Se um usuário fizer um update ou um delete, o cursor também vai estar enxergando aquela informação. Então, o cursor dinâmico ele possibilita ali que sejam lidos os dados reais que estão naquele momento em nossa tabela.
Temos também o cursor keyset. O cursor keyset ele é utilizado em uma tabela que possui uma chave exclusiva, né? Chave exclusiva a gente pode chamar ela da chave primária, né? Como a gente criou uma chave primária nas tabelas criadas anteriormente, né? Nessa sequência de videoaulas, né? A primary key. A gente até definiu o nome dessa coluna de chave exclusiva como PK. Caso contrário, né, e se uma tabela não possui uma chave exclusiva, esse cursor agirá como um cursor estático. A associação e as ordens de linhas são fixadas quando o cursor é aberto, e qualquer operação insert na tabela não será refletida no cursor, mas as operações delete e update são refletidas. Nesse tipo de cursor, o que vai acontecer? A partir do momento que eu iniciar ele, o cursor ele vai identificar qual que é a coluna de chave exclusiva daquela tabela e vai guardar no TempDB as informações de chaves exclusivas. Então, se eu pegar de base, né, por exemplo, a tabela usuários, né, que a gente vai utilizar ela para demonstrar como funciona os cursores, o SQL vai pegar a chave primária, que é o PK, vai armazenar no TempDB e a partir daquele momento ele vai ler os dados daquelas chaves exclusivas. Então, se ocorrer algum insert na minha tabela, o cursor ele não vai entender aquele insert. Por quê? Ele vai ler os dados das chaves exclusivas, né, que foram guardados no TempDB. E se houver algum delete, o cursor também não vai retornar aquela linha, porque ela não vai mais existir. E se ocorrer algum update, o cursor vai conseguir enxergar aquele update corretamente. Então, aqui explicando um pouco sobre a criação dos cursores, né? Para a gente criar um cursor, a gente tem algumas palavras-chave, né, que são necessárias estar executando. Então, primeiramente, eu tenho ali um declare, né? Eu uso a palavra reservada declare, nome do cursor, né? Aí eu posso definir da forma que eu achar melhor, e depois a palavra reservada cursor. Dos itens do número 1 ao número 7, são, vamos dizer assim, configurações que podem ser utilizadas, né, no cursor. A número 1 é definindo, né, se o cursor ele é local ou global. Né? Isso se remete também como funciona as tabelas temporárias. Né? Então eu posso ter tabela temporária local, que só vai ser enxergada pelaquela execução atual que eu estou realizando, ou eu posso ter uma tabela temporária do tipo global, que qualquer outra conexão também vai enxergar aquela tabela temporária. Então, se tratando de cursor, eu também posso ter cursor local e também cursor global. Então, eu posso definir o meu cursor em uma execução e posso reutilizá-lo em outras conexões, né, caso eu defina como global. Se eu definir como local, ele só vai ser enxergado naquele escopo, né, que eu estou declarando o meu cursor. A opção número 2, né, ela indica o tipo de rolagem a ser definido pelo cursor, né, que pode ser forward only ou scroll. A opção número 3, ele vai definir o tipo de cursor a ser criado, né, que é o static keyset, o dynamic, né, ou o fast forward. O número 4, ele vai indicar o tipo de bloqueio, né, se as linhas poderão ser atualizadas pelo cursor e se assim, se outros usuários também poderão atualizá-las. Então eu posso definir que no momento que o meu cursor está aberto, eu posso travar o meu conjunto de dados, né, no caso a minha tabela, para ser feito algum update por algum usuário. Né? Dessa maneira, eu posso garantir a integridade dos dados que eu vou estar tratando dentro do meu cursor. A opção número 5, né, envia uma mensagem de aviso para o cliente, né, se um cursor for convertido do tipo específico para outro tipo, né, então, no caso, seria mais uma mensagem mesmo, né, para quem está manipulando ali o cursor. O número 6, né, ele especifica as linhas a serem incluídas no conjunto do cursor. No caso, então, a opção número 6 aí, seria o select que eu vou estar realizando. Eu posso executar um select em uma tabela, eu posso executar um select com join, né, da forma que eu necessitar. E a opção número 7,
né? Esse parâmetro ele é opcional. Por padrão, os cursores são atualizáveis, a não ser que o parâmetro de bloqueio seja read-only. Nesse parâmetro, podem se especificar as linhas que permitem a atualização. Se forem omitidas, todas as colunas da instrução serão atualizáveis. Nos exemplos que serão mostrados aqui nessa videoaula, eu não vou estar utilizando a opção 2, a 4, a 5 e nem a 7. Né? Eu não vou aprofundar nessas opções. Se caso alguém tiver, né, você que está assistindo, tiver interesse de entender mais a fundo como que funcionam essas opções, né, na descrição do vídeo vai estar a documentação da Microsoft, onde está explicando melhor como funciona cada uma dessas opções. Né? A opção 1, a 3 e a 6, elas são cruciais para estar executando o cursor. Então, eu vou estar apresentando somente elas. Execução. Então, na execução, né, primeiramente a gente tem a criação do cursor, né? No momento eu posso criar o meu cursor e depois eu vou passar a utilizar aquele cursor. Então, eu tenho a opção, primeiramente, de abrir um cursor, né? A declaração de cursor cria um objeto do cursor, mas não cria o conjunto de linhas que serão manipuladas pelo cursor. O conjunto do cursor não será criado até que se abra o cursor. Então, por exemplo, eu estou num determinado código que eu vou estar criando. Eu posso declarar o meu cursor lá no início do meu código, da minha query, e depois de inúmeras linhas mais abaixo, eu posso estar usando aquele cursor. Então, no momento para mim poder utilizar aquele cursor, eu utilizo a palavra reservada open e o nome do meu cursor que eu declarei logo acima. Temos também a opção de fechar um cursor. Após ter terminado de usar um cursor, devemos fechá-lo. A instrução close libera os recursos usados para manter o conjunto de dados e também libera quaisquer bloqueios que tenham sido colocados nas linhas, se estiver usando o parâmetro e scroll locks. Então é sempre importante fechar um cursor. Por quê? Como explicado aí nessa opção de fechar um cursor, caso eu tenha feito algum tipo de bloqueio, né, na minha tabela, o que acontece? Enquanto eu não fechar o cursor, aquela tabela está bloqueada. Né? Então, nenhum outro usuário vai conseguir fazer um update naquela tabela, não vai conseguir fazer um delete naquela tabela e também pode fazer com que ele não consiga nem ler aquela tabela, fazendo assim, vamos dizer assim, um travamento, né, se tratando de busca de informações em uma determinada tabela do SQL Server. Então, sempre, né, lembrar de estar fechando o cursor. E depois também temos a opção de desalocar um cursor. Né? Na sequência de criação de cursor, o deallocate é o último comando. Este comando remove o identificador do cursor e não o cursor ou variável. O cursor não será removido até que os identificadores sejam desalocados ou fiquem fora do escopo. Então, essa opção ela vai desalocar o cursor, né? A utilização daquele cursor. Então, a gente utiliza a palavra reservada deallocate seguida pelo nome do cursor. Manipulação de linhas. Né? Lembrando ali inicialmente, o cursor ele é utilizado quando a gente quer fazer a manipulação especificamente de linha por linha de um conjunto de dados. Então, em cima disso, a gente tem a palavra reservada fetch. Né? Ela recupera uma linha específica do conjunto de dados do cursor, podendo ser combinadas com as palavras-chave. Fetch first retorna a primeira linha da variável. Fetch next retorna a linha seguinte. Fetch prior retorna a linha anterior. Fetch relative n retorna a linha n. Então, no lugar do n, eu vou estar passando o valor da linha que eu quero estar retornando. Fetch absolute n, né, que pode especificar linhas antes da linha atual. Temos também o update, que ele faz a atualização de uma linha específica do conjunto de dados do cursor, e o delete, que ele exclui uma linha específica do conjunto de dados no cursor. No exemplo dessa videoaula, eu vou estar utilizando o fetch, né, para estar recuperando linhas do meu conjunto de dados e também estar manipulando essas linhas. Monitoramento de cursores. Existem duas variáveis globais para auxiliar e compreender o que está acontecendo com os cursores.
A primeira variável é a cursor underline rows, né? Então a gente define essas variáveis como cursor underline rows. Ela retorna o número de linhas no cursor aberto, por último, pela conexão. Essa variável ela pode ter 4 tipos de retornos, que é o quê? -m, quer dizer o quê? O cursor ainda não foi completamente preenchido. -1, o cursor é dinâmico, então o número de linhas pode variar. 0, quer dizer o quê? Ou nenhum cursor foi aberto, né, ou mais recente não foi fechado, né, e liberado, ou o cursor contém 0 linhas. N retorna o número de linhas do cursor. Então, no dia a dia de trabalho, pode ser necessário, talvez, a gente estar descobrindo quantas linhas que o meu cursor ele vai retornar. Então, nesse caso, a gente utiliza a variável cursor rows. Isso depois que o meu cursor for aberto. Temos também o fetch status, que ele retorna informações sobre o último comando fetch que foi lançado. Ele pode retornar 0, quer dizer o que? O fetch foi realizado com sucesso. Então, caso o meu cursor retorne corretamente, né, uma linha, o retorno da variável vai ser igual a 0. -1 quer dizer o que? O fetch falhou, por algum motivo eu não consegui retornar uma linha do meu cursor. E retornando -2 quer dizer o que? O registro trazido ele foi perdido. Então, a partir dessas informações, né, que a gente tem relacionadas sobre o cursor, a gente vai partir para a prática no próprio SQL Server, onde a gente vai estar declarando o cursor, abrindo o cursor e manipulando os dados que esse cursor retornou. Vamos então lá para o Manage Studio, né, para a gente ver na prática a utilização, a implementação e execução dos cursores. Então, estou aqui no meu Manage Studio, né, já estou conectado no meu servidor e também, né, selecionei aqui o banco de dados projetos, que é o que a gente está utilizando nas nossas videoaulas. Se tratando de cursor, hoje a gente vai trabalhar em cima da tabela usuários, né, que a gente já tem, foi criada anteriormente aqui e manipulada diante dessa sequência de videoaulas. Então, eu vou fazer um select na tabela usuários. Né, atualmente eu tenho 4 linhas de resultados, né, aqui na minha tabela. Em cima disso, a gente vai utilizá-las em nosso cursor. Então, primeiramente aqui eu vou fazer a declaração do meu cursor. Eu vou colocar aqui declaração do cursor. Embaixo, então, eu vou começar agora, né, na prática, a escrever o código relacionado à declaração de cursor. Então, vai ser declare o nome do cursor. Eu vou colocar aqui cursor usuários, né? Aqui na frente vai ser, né, a palavra cursor. Agora, eu vou ter que definir qual que é o tipo do meu cursor. Nesse primeiro momento, ele vai ser o static. Então, o tipo do cursor estático e a palavra for. Após aqui a palavra for, eu vou ter que definir qual que seria, vamos dizer assim, o resultado, né, do meu conjunto de dados, né? Como que vai ser a manipulação de linhas. Nesse caso aqui, então, eu vou selecionar tudo que for da tabela usuários. E se tratando de cursor, eu não vou definir aqui utilizando o asterisco, o all não. Eu vou especificar quais colunas que eu quero utilizar no meu cursor. Nesse caso, eu vou utilizar todas que eu tenho nessa tabela. Então, vai ser pk, nome, e-mail, CPF, celular e data de nascimento. Ok, então aqui vai ser o meu conjunto de dados que vai ser manipulado pelo meu cursor. Após aqui, então, eu vou até colocar aqui uma informação que é o select do conjunto de dados que será manipulado pelo cursor. Né, dessa forma que fica mais claro para vocês estarem entendendo, né, como que é a dinâmica ali do cursor, né, cada opção que eu estou definindo aqui. Então,
essa aqui é a primeira parte da declaração do meu cursor. A partir de agora, eu já posso começar a utilizar o cursor de fato. Então, eu vou estar abrindo o cursor, certo? Então, para abrir o cursor, eu vou utilizar a palavra reservada open, seguido pelo nome do cursor. Cursor, usuários. Perfeito. Então, aqui agora eu vou estar manipulando a minha linha de resultado. Então, o que eu vou fazer aqui? Manipulando as linhas de resultados do conjunto de dados. Então, aqui agora eu vou estar manipulando essas linhas que forem retornadas, né, do meu select. Então, como que vai funcionar aqui essa manipulação? Essa manipulação eu vou estar utilizando, igual eu informei aqui no nosso slide, eu vou estar utilizando a fetNext, que ela retorna a linha seguinte do meu cursor. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando fetNext. Eu vou colocar aqui from, né, que vai me dizer de que cursor eu vou estar manipulando, né, aquela linha de resultado. Então, vai ser do cursor usuários. Aqui, o que eu vou estar fazendo aqui? O cursor também me permite que a cada linha de retorno que eu tiver, eu possa armazenar aquela linha em variáveis. Depois que eu armazenei em variáveis, dentro do cursor eu vou utilizar aquelas variáveis da necessidade que for necessário, né? Da forma que eu quiser. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que definir variáveis que o meu cursor vai pegar cada coluna de resultado de cada linha que vier e vai armazenar essas informações nas variáveis. E dentro do meu cursor, eu vou utilizar as variáveis da forma que eu necessitar. Então, antes aqui do cursor, eu vou estar declarando variáveis. Então, eu vou estar declarando declare @pk, né? Já expliquei em videoaulas anteriores como que funciona um pouco, né, de como que funciona a declaração de variáveis. Só que mais para frente a gente também vai ter videoaulas mais específicas, né, sobre a declaração de variáveis. Então eu vou declarar a variável pk, né? Então variável ela começa com o arroba seguido pelo nome da variável e o tipo da variável. Como eu vou estar ligando essas colunas da minha tabela a variáveis, eu vou estar declarando a variável com o mesmo tipo das minhas colunas. Por quê? Porque senão eu vou ter erro de conversão. Eu não posso, por exemplo, declarar uma variável do tipo inteiro e armazenar nela um tipo data. Eu não posso declarar uma variável do tipo numérico e inserir nela um tipo texto, por exemplo. Então, tem que sempre a variável ser condizente com o tipo de dados que eu vou estar armazenando nela, senão eu vou ter erro de sintaxe, né, do meu SQL. Então, aqui eu vou declarar a pk, que é do tipo inteiro. O nome, né, é varchar, porém, eu não me recordo aqui de cabeça qual que é o tamanho daquela coluna. Então, para isso, o que eu faço? Seleciono a minha tabela, atalho Alt F1, que ele vai me mostrar as propriedades da minha tabela. Então, a nome é do tipo varchar tamanho 100, e-mail é do tipo varchar também tamanho 100, tem o CPF, que é varchar 11, tem o celular, que é varchar 11 também, e tenho data nascimento, que é do tipo date. Ok. Então, aqui agora eu declarei as variáveis que eu vou estar armazenando os resultados das minhas linhas, né, as minhas colunas que vierem do conjunto de dados em minhas variáveis. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu vou dar o fetNextFrom, eu vou estar retornando as linhas e vou estar armazenando em determinadas variáveis. Então, aqui eu utilizo a palavra
into. Então, aqui agora eu vou estar passando cada variável. @pk, @nome, @email. Aqui ficou escrito incorretamente. @cpf, @celular, @data nascimento. Então, essa linha aqui, ela vai fazer com que cada coluna de retorno que houver vai ser armazenada nessas variáveis aqui. Eu também tenho que ter atenção na sequência das variáveis, né? Porque o SQL não vai entender pelo nome. Ele não vai entender, por exemplo, que data de nascimento significa a data de nascimento. Ele vai entender na sequência que eu estou definindo essas variáveis. Então, a primeira coluna vai ser armazenada na primeira variável. Segunda coluna, na segunda variável. Terceira coluna, na terceira variável e assim por diante. Então, sempre, né, ficar atento na sequência de como eu estou definindo as minhas variáveis. Ok. Aqui embaixo, eu vou estar utilizando uma condição de repetição. Né? Então, mais para frente, a gente também vai ter videoaulas, né, especificamente sobre estrutura de repetições, condições, né, e assim por diante. Mas aqui, o que vai acontecer? Eu vou utilizar uma estrutura de repetição para manipular cada linha de retorno do meu cursor. Ok. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um while. O while, para quem não conhece, ele funciona da seguinte maneira: enquanto uma instrução for verdadeira, ele faz alguma coisa. Então aqui vai ser enquanto @fetchstatus for igual a 0, eu vou executar algo. Vou dar aqui um begin end. Se a gente voltar aqui no slide, o que acontece? Na nossa tabela sobre monitoramento dos cursores, eu tenho aqui o fetch status. Então, o retorno 0 indica o quê? Que o fetch foi realizado com sucesso. Então, enquanto o meu cursor retornar linhas do meu conjunto de dados, eu vou estar executando algo. Então, é isso que o meu while aqui está executando. Enquanto @fetchstatus for igual a 0, execute algo para mim. Ok. Depois que nada mais for retornado pelo cursor, o que vai acontecer? O meu fetch status ele pode tanto estar retornando -1 quanto -2. Então, se essa variável aqui for 1 ou -2, a condição não vai ser verdadeira. Aqui, ó, depois que essa variável aqui ela for -1 ou -2, essa condição não mais vai ser verdadeira, então o meu cursor não vai mais executar nada aqui dentro. E por final, eu tenho aqui, fechando o cursor, que é o close, nome do cursor. E depois eu tenho, eu vou desalocar o cursor, que se trata do deallocate o cursor. Ok, então, cursor usuários, né, no caso. Vou passar o nome do meu cursor aqui. Então, aqui o que só ficou faltando mesmo seria o que eu vou estar executando, né, dentro do meu cursor. Então, aqui, primeiramente, a declaração de variáveis que vão ser utilizadas no cursor. Declaração do cursor, né, aqui definindo o tipo dele, né, o static. Depois, o select do meu conjunto de dados, que vai ser manipulado pelo cursor. E aqui eu vou estar abrindo o cursor. Aqui eu vou estar manipulando as linhas de resultados do meu conjunto de dados. Então, eu vou estar trazendo, utilizando o fetchNext. Aqui vai ser uma estrutura de repetição a cada linha que o meu cursor retornar. Aqui eu vou estar fechando o cursor e aqui eu vou estar desalocando o meu cursor. Então, aqui dentro do meu while, né, dentro do begin end, eu vou definir o que o meu cursor vai fazer a cada linha que ele retornar. Então, o que eu vou fazer aqui? Utilizando as linhas
retornadas pelo cursor. Né? Para quem não se recorda, quando eu utilizo traço e fica até verde aqui o meu texto, quer dizer que é um comentário. O SQL não vai interpretar o comentário como sendo, né, uma linha, um comando a ser executado. Então aqui a partir de agora eu vou estar manipulando as linhas retornadas pelo cursor. Então o que eu vou fazer aqui dentro do meu while? Lembrando então que a cada coluna, né, que tiver de retorno do meu conjunto de dados, de cada coluna de cada linha que eu tiver de retorno do meu conjunto de dados, o SQL vai estar armazenando nessas variáveis aqui. Então, a partir de agora, eu posso estar manipulando essas variáveis da forma que eu quiser. Um exemplo que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou dar um select concat, né, lembrando que o concat ele vai manipular strings fazendo a concatenação juntando strings, né? A função concat ela necessita de no mínimo 2 parâmetros, né? No mínimo 2 partes de algum texto para ser juntado, vamos dizer assim, em somente um, né? Vai ser transformado em somente um. Então aqui eu vou começar da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui usuário, 2 pontos, e aqui na frente eu vou utilizar o nome do usuário. Não necessariamente, dentro do cursor, eu sou obrigado a utilizar na sequência que aqui está sendo passado. Eu posso utilizar da forma que eu quiser. Então aqui eu vou estar utilizando o usuário @nome, ok, vírgula, né? Eu vou estar concatenando com mais coisas. Aqui eu vou estar colocando o seguinte, dados do usuário. Então, dados do usuário, o que eu vou ter aqui? Aqui embaixo, então, eu vou estar passando qual que é o código daquele usuário atual, seguido pelo PK. Aqui, eu vou estar passando qual que é o e-mail daquele usuário. Aqui, eu vou estar passando qual que é o CPF. Aqui eu vou estar passando qual que é o celular. Aqui eu estou usando o pipe só para fazer uma separação, vamos dizer assim, na hora que a gente vê os resultados de fato, né? Para não ficar bagunçado, vamos dizer assim, né? O que eu vou trazer de resultado. Celular. E depois eu tenho também data de nascimento. Aqui, o que acontece? Se caso eu der ali um select diretamente na variável data de nascimento, o SQL vai mostrar para mim da forma que o SQL trata o tipo de dado date, né, que ele é totalmente invertido. Então ele vem como ano, mês e dia. Só que eu vou estar trazendo do formato brasileiro, que é dia, mês e ano. Para isso, eu vou dar um convert para varchar a minha variável data nascimento. Eu vou estar convertendo para o tipo 103, porque o tipo 103 ele retorna uma data nesse formato, dia, mês e o ano, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, né, aqui o meu concat ele está montado, né? Eu poderia aqui trazer em uma linha somente, só que eu acabei trazendo dessa forma aqui, né, até para estar separando um pouco aqui para cada tipo de informação. Mas o resultado em si vai ser somente uma linha com tudo na frente um do outro. Então, o que vai acontecer aqui? Meu cursor vai ser declarado, né? Aqui eu vou estar definindo o conjunto de dados que vai ser manipulado. Eu vou estar abrindo o cursor. Aqui eu vou estar manipulando a próxima linha que o cursor retornar. Então, a partir do momento que eu executar esse daqui, o meu cursor vai retornar a primeira linha dele. Depois que ele retornou a primeira linha e encontrou aquela linha com sucesso, a minha variável fetchStatus ela vai ser 0, logo vai entrar aqui dentro do meu while. Aqui
eu vou estar manipulando, né, e utilizando as variáveis de retorno que eu tive no meu cursor. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova consulta no meu cursor, tentando pegar uma nova linha de resultado. Então, logo aqui, eu vou utilizar novamente o fetNext from, que vai ser o quê? Manipulando a próxima linha do cursor. Por que eu preciso fazer isso daqui? Antes de eu estar utilizando novamente a minha variável, né, o @fetStatus, eu preciso de ir lá no meu cursor e tentar retornar novamente uma linha. Senão, o que vai acontecer? Explicando para vocês aqui. Então, chegou aqui nesse momento. Então, eu vou lá a primeira vez, retornar uma linha do meu cursor. Então, se o meu cursor retornou uma primeira linha ali, a minha variável vai ser 0. Né? Chegando aqui, ela vai executar esse comando com sucesso. Se por acaso eu não for lá novamente no meu cursor e tentar retornar uma linha, essa variável aqui sempre vai ser 0. O que vai acontecer aqui? Isso aqui vai entrar em um loop infinito. Por quê? Essa variável nunca vai mudar o seu valor e isso aqui sempre vai ser executado. Isso aqui pode até travar a máquina que eu estou executando. Por quê? A cada execução que ela fizer, o resultado vai guardar na memória. Chegando um momento, a memória do computador, no caso a memória RAM, ela pode ser totalmente encher, isso vai travar completamente a máquina. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? Antes de eu estar conferindo o valor da minha variável fetStatus, eu tenho que ir lá no meu cursor e tentar retornar uma próxima linha. Então, depois que ele tratar a primeira linha, ele vai lá no cursor, o fetNext from, e vai tentar buscar a próxima linha. Se essa próxima linha existir, o meu retorno vai ser 0. Logo, essa condição é verdadeira, então o meu cursor vai entrar aqui novamente. Então, manipulou a segunda linha, ele vai tentar buscar a terceira linha. A terceira linha teve o retorno com sucesso? Teve. Logo, isso aqui se torna verdadeiro, então o meu select ocorre de novo, né? E assim sucessivamente. A partir do momento que eu não tiver mais linhas a serem retornadas, o meu fetStatus vai ser diferente de 0, então ele não vai entrar mais aqui nesse BeginEnd, ele vai fechar, ele vai então para a próxima etapa, que é o que? Ele vai fechar o cursor, ele vai desalocar o cursor. Então aí acaba a minha utilização de fato do cursor. Então vamos aqui para a prática, né, para a gente ver se a nossa definição do cursor funcionou corretamente. De início eu vou fazer um select na minha tabela. Minha tabela atualmente ela retorna 4 linhas. Né? Então nesse caso aqui, o meu conjunto de dados ele está totalmente ali junto. Né? Eu trouxe as linhas juntos uma a uma. Só que em determinado momento o que eu quero fazer eu não consigo fazer com o resultado dessa maneira. Então eu preciso tratar linha por linha. É aí que a gente utiliza o cursor. Então vamos executar o nosso cursor e vamos ver aqui o que vai acontecer. Então eu vou selecionar o meu cursor, né, e vou dar em executar. Então olha para vocês verem o que aconteceu. Diferentemente do primeiro resultado, eu vou executar aqui até tudo junto de uma vez, que vai ficar melhor para vocês observarem as diferenças um do outro. Então o que eu tenho aqui? Essa primeira tabela aqui foi retornada, o select que eu fiz aqui em cima, selecionando tudo da tabela usuários. E cada linha dessa daqui, ela é o quê? Ela é uma linha retornada pelo cursor. Então, este resultado aqui, ele é, na verdade, esse select que eu tenho aqui, né? Esse concat. Então, o que eu fiz? Eu concatenei a string usuário com o nome do usuário, né? Que é a coluna usuário. Concatenei o código com a variável que tem o código, né, que tem o PK daquele usuário. O e-mail eu concatenei com a variável e-mail, CPF com a variável CPF, celular com a variável celular e data de nascimento com a variável data de nascimento, porém transformando ela no formato português brasileiro, né, que é dia, mês e ano.
Se eu fosse retornar ela sem fazer a conversão para varchar 103, o retorno que eu teria seria no formato do próprio SQL. Então, o cursor ele funciona dessa seguinte maneira. Em um determinado conjunto de dados, eu vou estar manipulando linha por linha. E dentro do meu cursor, eu poderia tratar os dados da forma que eu quiser. Por exemplo, eu poderia utilizar uma estrutura de condição aqui, né? Então, por exemplo, se aquele usuário atual, ele, por exemplo, nasceu a partir de 2000, eu posso estar tratando ele de alguma maneira. Se o meu usuário ele nasceu antes de 2000, eu posso estar tratando ele de uma outra maneira. Se, por exemplo, se o DDD do meu usuário atual ele for, por exemplo, 37, eu posso estar tratando de uma maneira. Se ele for 31, eu posso estar tratando de outra, e assim por diante. Então, dentro do cursor, vai de cada necessidade, né, de como a gente tem que tratar aqueles dados. Esse exemplo aqui foi um cursor do tipo estático, né, que ele vai ler a estrutura de dados que tiver no início que o cursor foi lido. Então, se por acaso, enquanto o cursor estiver em execução, eu fizer qualquer tratamento, né, qualquer alteração nos meus dados, seja incluindo, seja excluindo ou seja dando update em colunas, o cursor do tipo estático ele não vai conseguir ler aquelas alterações. Então agora eu vou estar mostrando na prática para vocês isso. Então eu vou estar manipulando a minha tabela e vou estar enquanto o meu cursor está em execução. Então vocês vão conseguir ver na prática a diferença do cursor estático, dinâmico e o case set. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando aqui um recurso que eu vou estar fazendo com que o meu código ele aguarde um X número de segundos antes dele ser executado o próximo comando. Nesse caso aqui, eu vou utilizar um chamado wait for delay. Né, aqui não faz diferença nenhuma de estar escrevendo em maiúsculo ou minúsculo não, né? O SQL não é key sensitive. Então aqui eu vou estar colocando aqui 0,3 segundos. Então o que vai acontecer? Quando o meu código ele executar essa instrução aqui, na hora que chegar nessa linha, ele vai aguardar 3 segundos antes de executar a próxima instrução. Por que eu vou estar utilizando esse comando? Porque se o cursor ele é tão rápido, nesse caso, que eu não vou ter tempo de iniciar o cursor, manipular a tabela para me conseguir ver o resultado do cursor, né? Pelo tanto que ele é rápido. Então, se a cada linha de retorno eu aguardar 3 segundos, eu vou ter tempo suficiente para me estar manipulando a tabela, né? E vocês estarem conseguindo ver o resultado daquela manipulação. Nesse caso, então, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui para vocês verem que a partir desse momento, né, com o wait for delay, a cada execução, a cada linha, ele vai estar aguardando 3 segundos para estar executando. Então, eu vou dar um F5 aqui. Vocês vão notar que o tempo de execução ele vai demorar mais, né, porque a cada linha ele vai aguardar 3 segundos para estar executando a próxima. Vamos aguardar aqui a finalização. Tá vendo? Agora ele finalizou. Para ficar ainda melhor, para vocês verem esse tempo, né, acontecendo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar aqui concatenando com... Vou fazer aqui diferente, quer ver? Como dentro de cada instrução que o meu cursor vai executar eu posso fazer qualquer coisa, então aqui eu vou fazer outro select. Vou dar um get date. Eu vou remover aqui esse wait for delay e vou estar executando. Então, assim, o cursor ele foi tão rápido que a cada execução ele não levou nem 1 milésimo de segundo de diferença, né, de uma execução para outra. Só que, se eu colocar o wait for delay, olha para vocês verem a diferença que vai dar aqui no meu getDate. Vamos aguardar, né, a finalização. Então, 4 linhas, né, vezes 3 segundos. Então, vai levar em torno de 12 segundos para ele executar tudo. Aqui, ó, o tempo de execução
né, se vocês verem aqui no rodapé do Manager Studio, ele foi de 12 segundos. Né? Então, para cada linha, né, eu multiplico por 3 segundos que eu vou estar aguardando. Ok, então aqui agora, o que aconteceu? A minha primeira execução, ela ocorreu a 12 horas, 12 minutos e 4 segundos. A segunda execução, ela ocorreu em 12 horas, 12 minutos e 7 segundos. Então, foi uma diferença de 3 segundos de uma execução para outra. Perfeito. Então, aqui agora, eu vou estar, enquanto o cursor está em execução, eu vou estar manipulando a minha tabela. Né? Então, aí a gente vai conseguir ver a diferença entre o estático, o case set e o dinâmico. Primeiramente, então, vamos tratar em cima do estático. Eu vou abrir uma nova consulta, eu vou tentar deixar aqui em paralelo para a gente ver melhor, né, o que está acontecendo. Deixa eu só dar o enter aqui nessa variável. Ok. Então, na minha primeira janela, eu vou estar executando o cursor e na minha segunda janela eu vou estar manipulando os meus dados. Então, primeiramente, vou dar um select all from usuários. Ok. Então aqui, né, eu tenho 4 usuários nesse momento. Eu vou fazer aqui um update enquanto o meu cursor ele executa. Então vou dar update usuários set. Vou colocar aqui nome recebe where pk é igual a 26. Então eu vou estar trocando de Victor Diogo Dias para Victor Nunes Gomes, por exemplo. O cursor do tipo estático, qualquer mudança que ocorrer no meu conjunto de dados, né, na minha tabela, não vai ser refletida no cursor. E também vou fazer aqui um insert. Insert usuários, nome, e-mail, CPF, celular, data nascimento. Select. Vou colocar aqui usuário, cursor, e-mail, e-mail@email.com. CPF, celular também. Data de nascimento vai ser aqui 2023-0101. Então, como eu estou usando o wait for delay, eu vou ter tempo suficiente para estar manipulando a minha tabela. Então, se tratando de cursor estático, quando meus dados forem manipulados, o meu cursor não vai refletir essas manipulações que ocorreram. Então, ok, executando o cursor e executando a manipulação dos dados. Vamos esperar, né, acabar a execução do cursor para a gente ver aqui o resultado que vai ocorrer. Ok, então aqui esse aqui foi o resultado do nosso cursor. Após a minha manipulação, se eu executar um select na tabela, vamos ver o que vai acontecer. Aqui agora eu já tenho 5 linhas no cursor. Por quê? Eu fiz a inserção de de um usuário. E também manipulei o usuário do PK26, que é o Victor. Virou, né, Victor Nunes Gomes. Na execução do meu cursor, vocês podem notar aqui que o resultado que houve foi Victor Diogo Dias, que é o quê? Que é o valor anterior do meu update. Então, utilizando o cursor do tipo estático, o que vai acontecer? Qualquer alteração que houver na minha tabela não vai ser refletida pelo cursor. Então, né, para cada tipo de manipulação, né, que para o seu ambiente aí de trabalho, né, o que você vai executar, né, você tem que estar especificando o tipo de cursor que você vai estar utilizando. E o resultado também foi 4 linhas, né, porque ele não enxergou o insert que foi feito. Agora, eu vou estar mudando o meu cursor para o tipo Dynamic. Certo? Vou estar executando ele também. Nesse primeiro momento, sem manipular a minha tabela. Então, vamos ver o resultado que vai ter. Então, como eu estou esperando 3 segundos, então
agora vão ter 5 linhas de resultados, né, que vão ser multiplicadas por 3 segundos cada uma. Então, o meu comando ele vai levar 15 segundos para ser executado. Ok? Se a gente for ver aqui, o resultado que eu tive no meu cursor foi o estado atual da minha tabela. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, 5 resultados, né? Victor Nuni Gomes, que foi a manipulação que eu fiz naquele momento. Agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar novamente executando o cursor do tipo Dynamic e vou estar manipulando a minha tabela. Então, eu vou estar tanto deletando um registro, eu vou estar inserindo outro registro, eu vou estar fazendo o update em outro registro. Nesse caso aqui, então, não vai mais chamar Victor Nunes Gomes. Vou colocar aqui Victor Ferreira Silva. Ok. O meu usuário 5, eu vou estar, na verdade, o usuário 31, eu vou estar deletando ele. O pk igual a 31. E novamente eu vou estar inserindo outro usuário. Usuário novo do cursor. Então, na execução do cursor dinâmico, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dando update na tabela usuários, eu vou estar inserindo, eu vou estar, na verdade, deletando o usuário 31 e eu vou estar inserindo um outro usuário. Eu vou estar executando aqui esse cursor juntamente com o select na tabela, só para a gente ver ali a diferença do estado, vamos dizer assim, inicial do cursor com o estado final do cursor. Então a minha execução vai ser dessa maneira aqui. Vamos aguardar, tá finalizando. Eu fiz uma pausa no vídeo, né, só para a gente não ter que ficar guardando todo o tempo da execução. Então aqui o resultado foi 5 linhas, né, na minha tabela, fazendo o select inteiro, e 5 linhas retornadas pelo meu cursor. 1, 2, 3, 4, 5. Então, novamente aqui eu vou estar fazendo essa execução e vou estar manipulando a minha tabela enquanto o meu cursor é executado. Ok? Iniciando a utilização do cursor e iniciando a manipulação da tabela. Então eu fiz um update num registro, deletei um registro e também inseri um novo registro. Então o cursor dinâmico ele vai ler qualquer alteração que houver na minha tabela. Então vamos conferir na prática se funcionou corretamente. Então o meu resultado inicial foi esse daqui, né? Trouxe o usuário código 23, 24, 25. Se a gente for ver aqui, temos sim corretamente o 23, 24 e 25. Primeiro 23, 24, o 25. O 26, na verdade, anteriormente ele era Victor Nunes Gomes. Como eu fiz um update enquanto o meu cursor estava em execução, ele trouxe aqui agora o valor atualizado, Victor Ferreira Silva. Antes havia o usuário do código 31, porém eu deletei ele enquanto o meu cursor estava em execução. E o cursor retornou o novo usuário que eu inseri, né, que é o usuário novo do cursor, cujo código é 32. Então, nesse caso aqui, vocês vocês observaram que o cursor do tipo dinâmico ele vai ler qualquer alteração que houver na minha tabela. Então agora a gente vai para o cursor do tipo Key7. Então, relembrando, o que o cursor do tipo Key7 faz? Ele vai pegar a chave exclusiva da minha tabela, né, que é o meu identificador único, que no caso da tabela usuários é a coluna PK. É a coluna PK, aqui, ó, a chave primária, né, a coluna identificadora. Ela vai guardar essas chaves na tabela temporária e a cada linha de retorno ela vai ler essas chaves que foram guardadas. Nesse caso, então, se eu fizer algum insert na tabela, o meu cursor Key7 não vai conseguir ler esse insert. Se eu fizer algum delete na minha tabela, ele vai conseguir ler aquele delete, porque no momento que ele for tentar localizar aquela linha, ela não vai mais existir no cursor, logo ela não vai ser retornada.
E se eu fizer qualquer update na minha tabela, o cursor também vai conseguir ler esse update. Então, vamos ver aqui na prática o que vai acontecer. Novamente, eu vou estar executando o cursor sem fazer nenhuma manipulação, só para vocês verem o resultado que ele vai estar retornando. Certo? Então, o retorno que eu tive aqui foi, primeiramente, a minha tabela da forma que ela se encontra, né, que eu tenho aqui 5 registros, e aqui cada linha do cursor que retornou. Então, eu vou estar fazendo a manipulação, então a gente vai ver o que vai acontecer. Então, só relembrando, case set ele vai pegar a chave identificadora da minha tabela, que no caso seria a coluna PK, vai estar armazenando esses valores aqui no TempDB, né, que é a tabela de temporária do próprio SQL Server. Ele vai ler cada linha que seja desse identificador único. Então, ele vai ler a linha 23, vai ver os dados as colunas que estão naquela linha, vai ler a 24, a 25, a 26 e a 32. Se for feito uma inserção nova de registro, ele não vai ler. Se for feita uma atualização, ele vai ler aquela atualização. Então, novamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar deletando o usuário 32. Eu vou estar dando update no 26 novamente, passando o nome dele para Victor Pereira Silva. E eu vou colocar aqui um nome diferente. Eu vou colocar aqui Xavier. Né? Então o Victor ele vai passar a ser Victor Pereira Xavier. E eu vou estar inserindo um novo usuário. Então eu vou estar inserindo o usuário K7 do cursor. Então vamos aqui agora executar o select da tabela para a gente ver o que o cursor vai ler naquele momento, né? Como a nossa tabela está. Vamos ter o resultado de cada linha do cursor e vamos, depois que o cursor estiver aberto, vamos manipular aquela tabela e vermos o que aconteceu. Então, cursor executando. Aqui eu vou fazer a manipulação da tabela e vamos aguardar até a finalização do cursor. Consulta finalizada, então vamos ver aqui qual que foi o nosso resultado. Então, inicialmente, a nossa tabela estava desse jeito aqui, né, com o usuário 23, 24, 25, 26 e 32. Quando o meu cursor ele foi manipulado, o que aconteceu? O que ele trouxe de retorno aqui? Ele trouxe somente 4 linhas. Né? Inicialmente eu tinha 5, porém ele retornou 4 linhas. Por quê? No meio da execução, eu acabei deletando o usuário que tinha o PK número 32. Então eu deletei ele. Aqui, na hora que chegou no usuário Victor, vocês podem notar que agora o usuário Victor não chama mais Victor Ferreira Silva, e sim Victor Pereira Xavier. Por quê? Eu fiz a atualização desse usuário. Se aqui também eu fiz o insert, né? Porém, se eu fizer o select aqui agora, o que acontece? Eu tenho aqui na minha tabela o usuário 33, mas o meu cursor do tipo K7 ele não conseguiu ler aquele usuário. Por quê? Inicialmente, as chaves únicas que eu tinha na minha tabela eram a 23, 24, 25, 26 e a 32. Então, o K7 ele não vai ler linhas que forem adicionadas, somente linhas que forem excluídas ou forem alteradas. Então, pessoal, esse daqui é o funcionamento, né, de um cursor. Aqui eu tentei exemplificar de uma forma, vamos dizer assim, né, mais simples, né, de como que funciona o cursor, né, no dia a dia de trabalho e para quem, né, trabalha programando no banco de dados, tem N maneiras, né, N situações que a gente vai utilizar cursor, né. Eu posso também, por exemplo, utilizar cursor dentro de cursor, né. Já aconteceu casos, né, no meu dia de trabalho de ter 3 cursor, um dentro do outro. Então, por exemplo, a cada coluna, né, que for me retornado, né, a cada variável, eu utilizo essa variável como uma condição para um retorno de conjunto de dados de um outro cursor. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, só
tentando demonstrar um pouco para vocês aqui. Eu posso ter um cursor dentro de um outro cursor. Então aqui, por exemplo, ó. Então, o meu BegInEnd de um cursor, o que ele vai executar é um outro cursor, né? Claro que aqui se torna um pouco mais complexo, né, de estar manipulando cursores, né? Mas, porém, ali, se você já tiver entendimento suficiente, né, para estar fazendo essa manipulação, você vai conseguir executar ali o que você deseja sem problema algum. É mais se atentando mesmo às manipulações de variáveis, né, utilizar em cada lugar certinho. Tem uma coisa também que é bastante importante, né, na utilização de cursor, que é o seguinte: em determinados momentos eu pode acontecer de alguma dessas colunas aqui para mim, ela ter o retorno nulo, ela não retornar nenhum valor. Então o que vai acontecer? No momento do meu cursor, no meu FATNext, ele armazenar essas colunas em variáveis, se em algum momento alguma linha não retornar nenhum valor, a minha variável ela não vai ser alimentada. Ela vai continuar com o valor que estava anteriormente. Então, o que é necessário ser feito? É necessário estar resetando o valor daquela variável. Então, por exemplo aqui, vamos supor que o meu PK seja crucial para houver alguma manipulação aqui dentro. Se por algum motivo, né, o meu PK ele retornar nulo em alguma linha, essa linha não vai receber nenhum valor, logo ele vai continuar com o valor anterior. Então é sempre importante, depois que eu utilizei as minhas variáveis, eu estar resetando o valor dessa variável, né, para algum valor inicial. Por exemplo, aqui, eu poderia estar fazendo isso aqui, ó, set pk recebe 0. Esse aqui é um exemplo. Por quê? Caso acontecer de, numa determinada linha, o meu cursor não retornar nada para estar alimentando aquela variável, eu vou resetar o valor dela. Dessa forma, eu garanto que eu não faço uma manipulação incorreta, né, dos meus dados. Então, na utilização de cursor também, tem várias, vamos dizer assim, várias coisas que tem que se atentar, né, na manipulação de dados. Senão você pode acabar ali manipulando dados de forma incorreta, que de início você não perceba que possa ocorrer algum problema. Né? E quando ocorrer problema de fato, talvez seja um pouco difícil, né, de reverter aquilo que foi feito. Então essa foi a videoaula sobre cursores, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Né? Como informado inicialmente, eu vou estar deixando na descrição do vídeo documentação da própria Microsoft, né? Para quem queira se aprofundar em cursor. Né? Então, né, espero que vocês pratiquem aí, né, a utilização de cursor, né, que consigam pensar em várias maneiras de estar utilizando o cursor no dia a dia. Para a próxima videoaula, a gente vai estar falando sobre consumo de API. Né? Então, assim, hoje em dia, qualquer linguagem de programação, né, é possível fazer consumos de API. E o próprio SQL Server ele também permite isso. Então, né, a gente vai consumir diversas APIs aí. Né? Eu vou estar pensando em alguns tipos de API bastante interessantes para estar exemplificando para vocês. Vamos pegar os retornos dos dados, vamos estar manipulando e também inserindo em tabelas. Né? Então, espero vocês aí na próxima videoaula. Né? Para quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, né? Deixe seu like aí, compartilha, né, com seus amigos. Então, espero vocês até a próxima. Tchau, tchau. Até breve.